que quero tranquilidade, mas ainda preciso vencer. Digo que busco uma vida mais livre, mas vivo tentando não desagradar. Eu digo que a dor ficou no passado, mas vejo abandono em qualquer silêncio. Digo que estou pronto para a mudança, mas encontro motivos para adiar. Talvez minhas palavras sejam sinceras, talvez eu realmente queira crescer, mas entre aquilo que eu desejo e aquilo que sustento existe algo que preciso perceber. A intenção aponta uma direção, mas a atitude mostra onde estou. Quando a vida contraria meus planos, aquilo que vive em mim se revelou. Minhas atitudes falam, mesmo quando as palavras tentam esconder. Mostram que ainda alimento, que ainda temo, que ainda não consegui compreender. Minhas atitudes falam, não para me culpar ou condenar. São espelhos da vida interior, mostrando onde a consciência ainda precisa chegar. O que eu faço revela o que ainda vive em mim. O que eu repito revela o que ainda governa em mim. Uma defesa pode esconder medo, um silêncio pode esconder submissão. A necessidade constante de agradar pode revelar o medo da rejeição. Uma postura rígida parece força, mas pode ser uma ferida em proteção. Uma fuga repetida parece escolha, mas pode ser ausência de participação. A atitude é apenas a superfície, existe uma raiz por trás do que se vê. Antes de perguntar o que preciso mudar, preciso perguntar o que isso revela em mim. Que medo está, atitude protege, que dor continua a obedecer, que verdade eu tento evitar quando repito sem perceber. Minhas atitudes falam, mesmo quando as palavras tentam esconder. Mostram o que ainda alimento, que ainda temo, que ainda não consegui compreender. Minhas atitudes falam, não para me culpar ou condenar. São espelhos da vida interior, mostrando onde a consciência ainda precisa chegar. Eu digo que valorizo a verdade, mas evito a conversa que vai incomodar. Digo que valorizo o crescimento, mas escolho o conforto de não me arriscar. Digo que desejo equilíbrio, mas abandono a mim para manter a aprovação. Porque aquilo que digo valorizar nem sempre é o que ocupa a primeira posição. Quando o desconforto se aproxima, quem decide primeiro dentro de mim? A verdade ou a imagem, a consciência ou a culpa, a possibilidade ou o medo do fim? As atitudes revelam prioridades e as prioridades revelam o centro. Aquilo que governa meus movimentos nem sempre é aquilo que afirmo por dentro. Talvez eu ainda não seja exatamente quem acredito ser. Talvez exista medo onde eu anuncio coragem. Talvez exista dor onde eu mostro superação. Talvez exista culpa onde eu falo em responsabilidade. Talvez exista repetição onde eu prometo transformação. Isso não é fracasso, é revelação. A imagem exige performance, a verdade exige presença. Eu não preciso proteger uma versão perfeita de mim. Preciso apenas olhar com mais honestidade para aquilo que minhas atitudes começaram a revelar. Minhas atitudes falam mais do que as promessas que eu fiz. Mostram a distância entre o que desejo e aquilo que ainda continua a nutrir. Minhas atitudes falam, mas não pronunciam uma condenação. Elas tornam visível o invisível, entregam a consciência uma verdade
continuar me escondendo. A primeira luz chegou à vida real, e aquilo que estava dentro apareceu. Mas enxergar o comportamento é apenas o começo. Agora preciso olhar mais fundo para as crenças, para os medos, para as antigas defesas e para aquilo que eu ainda evito olhar.